Saudações a todos, meu nome é Célio Martins da Mata e venho apresentar o trabalho do nosso grupo, que tem como título CMM, Concepção, Materialização e Métodos, adequando métodos de desenvolvimento para projetos e suas representações, através da discussão de trabalho em grupo e informação, com a aplicação da religiosidade como um dos norteadores. O que fazemos no nosso grupo e viemos apresentar nesse evento, e a gente já vem apresentando em outros, é como a gente se uniu num grupo, né, com uma tentativa de encontrar metodologias de desenvolvimento de trabalho e também a representação desses trabalhos que atendem a uma variada gama de áreas, por exemplo, design, arquitetura, publicidade, arquitetura, tecnologia, entre outros, né? E o principal norteador desse nosso trabalho é o respeito, é a ajuda mútua entre os participantes e os seus exemplos diários, né, que vão acontecendo durante suas pesquisas. Então, o que a gente busca? A gente tenta encontrar caminhos e verificações de soluções de diversos tipos de problemas para realizar criações e materializações dessas criações, né? Tudo isso sempre tendo como um valor principal o respeito e a ajuda mútua. Então, a gente discute muito sobre a ideação de qualquer tipo de conceito em arte, por exemplo, e qualquer área correlata ao nosso trabalho, mas sempre procurando um caminho de formação, um caminho de diálogo, né? E mostrando para alunos, para outros professores, para outros pesquisadores, e qualquer pessoa que queira participar do nosso grupo de discussão e de pesquisa, né? Caminhos profissionais e acadêmicos e como esses caminhos eles trabalham de uma maneira híbrida, né, e indissociável. Então, o que a gente conversa muito é que assim, a gente não tem como trabalhar somente com a parte acadêmica e somente com a parte profissional ou corporativa. A gente sempre tem que adequar esses dois caminhos, né, de maneira híbrida, como eu falei, procurando soluções para trabalhos, para aplicações em empresas, para todas as pessoas que precisam de uma certa ajuda. Hoje, dificilmente a gente acaba encontrando isso. Assim, o nosso grupo, ele faz um tempo que vem trabalhando e demonstrando em alguns eventos o que a gente procura fazer, né? Se juntando. Então, a gente tem companhia de outros pesquisadores, outros professores, outros alunos de outras instituições de ensino, outras empresas. Tem pessoas que não estão em empresas nem em instituições de ensino, mas que também procuram conversar com a gente para conseguir conselho profissional, né, conselho de área acadêmica, como ingressar na área acadêmica, como estudar, onde estudar e o que fazer. Então, o que a gente tenta fazer? A gente junta, né, tanto pessoas que não têm estudo, alunos de graduação, mestrando, doutorando, a gente tenta pegar estagiários de docência, né, e esses vêm expor para a gente ideias e dificuldades. Essas ideias e dificuldades, a gente tenta encontrar um caminho de solução e registrar esse caminho de solução para que isso possa ser replicado para as pessoas que têm a mesma dificuldade ou alguma coisa parecida, né? Então, a gente atua em área de design, por exemplo, área de arte, área de arquitetura, e tudo isso, a gente tem uma ideia inicial que não dá para trabalhar tudo isso se você não tiver um foco religioso. Mas o religioso que a gente conversa não é uma ou outra religião específica. Mas a gente acredita que a pessoa tem que ter algo a seguir, acreditar numa força maior, né? Então, a gente sempre cita João Calvino, que defendia que alguns homens já nascem salvos pela vontade de Deus, né? Mas a gente também tem que pensar em virtudes, como trabalho duro, trabalho consciente, em ser educado, ser honesto. Então, com essa ideia de trabalhar duro, ser consciente, ser uma pessoa educada e ser honesto, não tem por que um trabalho não fluir, não funcionar. Agora, o que a gente acaba lutando muito hoje em dia
que em muitos espaços, muitos grupos em instituições de ensino, na área acadêmica, na área corporativa, né, assim, estão meio que esquecendo um pouco desses conceitos que a gente tinha quando era criança, né? Então, por exemplo, amar a Deus, defender a sua família. Se você pensar nisso hoje, você vai ser considerado um extremista, né? Se você falar, olha, hoje eu amo a Deus, eu defendo a minha família, eu sou contra o aborto, por exemplo, eu não uso drogas, eu torço pelo bem do meu país. Se você falar, eu sou um hétero, por exemplo, qualquer princípio que você defenda, que você tenha sido doutrinado ou ensinado por qualquer ensino religioso ou dessa maneira, né, você é considerado um extremista hoje em dia. Então começa a ficar complicado e ficar difícil às vezes esse tipo de atuação. Então, o que acontece? A gente procura desenvolver trabalhos, ajudar todo mundo, mas a gente não tem muito como se abster dessa opinião, como largar a mão disso. A gente acredita num Deus, a gente acredita numa força maior, a gente tem cada um a sua religião, mas o religioso, ele geralmente traz essa questão de educação, de honestidade, não que um não religioso não possa ter isso, mas é um dos caminhos que a gente tenta colocar nas nossas conversas para que seja seguido, né? Então, a maneira de conversar, a maneira de se expressar, de como tratar o próximo, isso vem muito de um princípio religioso, né? Então, quem nunca teve uma visão de um Deus maior, provavelmente não leva muito isso em consideração, né? Não acredita numa força divina, numa força suprema. Então, isso acaba por influenciar, né, nas pessoas e no tipo de pessoa que vem procurar a gente. Então, às vezes, a gente também sofre porque a gente não consegue expor tudo isso dependendo do ambiente que a gente está. A gente tem que prestar atenção onde a gente pode colocar isso, com quem a gente pode discutir isso, porque há locais que não concordam, né? Há lugares que às vezes preferem defender uma causa qualquer do que uma causa colocada pela Bíblia, por exemplo, por Deus, ou qualquer coisa do tipo. E além disso, o que a gente tenta agregar, né, no nosso grupo, né, a questão do que pede o mercado hoje. Então, são habilidades essenciais para quem tenta ser um bom colaborador. Então, dá para perceber que as coisas começam a se ligar, se juntar. E fica algo complexo de ser explicado. Muitas vezes a gente tem um certo receio de propor apresentações, dependendo do lugar, porque muitos lugares pedem aquela formatação. Objetivo geral, justificativa, metodologia, conclusão. Algumas das nossos estudos não podem ir por esse lado. Isso é um outro tipo de estudo que a gente faz em grupo. A gente não está interessado em fazer uma receita de bolo, não é isso. A gente registra os processos, materializa coisas, mas aceita, né, o que vem de uma construção criativa. E isso, muitas vezes, não está escrito e descrito num livro, né, de uma maneira exata. Acontece. Para isso, assim, quando a gente tenta juntar pessoas, porque quanto maior a discussão, melhor, né, e aproveita para discutir habilidades, do que um bom colaborador hoje. Então, a gente vê que pessoas que são adeptas a entender isso, elas têm uma mente um pouco mais subjetiva, né? Não deixam a objetividade de lado. Isso não pode ser feito, mas o subjetivo acontece também, né? E apesar de a gente ter maior dificuldade de mensurar isso, essas coisas subjetivas são reconhecidas no dia. E o que a gente está tentando fazer ultimamente dentro do nosso grupo? Tentar entender, para trazer para a nossa proximidade, né? Qual é essa subjetividade, essa, essa coisa interna das pessoas que faz com que ela tenha competências diferentes, né? Que é um mapeamento de competências que são, assim, maiores do que somente a habilidade de fazer algo, né? Então, como a gente sempre brinca, eu falo que a gente não tem uma matéria acadêmica de, por exemplo, como ser flexível, como ser relacional, como ser respeitoso, como conversar com o próximo, como tratar as pessoas.
A gente não tem isso. Então, o que a gente faz? A gente procura um estudo em grupo. Então, esse é o intuito do nosso trabalho. Então, a gente acaba transformando isso na discussão de habilidade. Então, o que é soft skill, o que é hard skill. Então, o que a gente fala se aproxima bastante de soft skills, que seriam habilidades mais comportamentais do que uma habilidade técnica exclusivamente. Mas a gente não esquece uma ou a outra. Existem trabalhos, por exemplo, designers, onde eu dou aula, que eu acredito que algumas hard skills são obrigatórias. Ele tem que saber certos fundamentos e ele tem que ter certas habilidades para exercer a profissão. Então, não pode só entender que a contemplação dele vai fazer com que ele atue no mercado só criando coisas. Tem que ter uma habilidade técnica de desenho, de projeto, de ler um desenho. Isso precisa. Mas a habilidade comportamental dele, muitas vezes, vai valer mais. Então, é isso que a gente tenta buscar, tenta entender, né? E a gente tenta, nós três, os três palestrantes, os três que participam desse grupo, eu, André, Fernando, a gente tem sempre essas questões que envolvem mercado de trabalho, tecnologia, aprendizagem, e a gente relaciona isso com projeto de pesquisa, com ensino, com extensão, né? E estamos tentando, né, abrir o nosso grupo de pesquisa, né, que é um grupo teórico prático aí, né, com esse nome de concepção, materialização e métodos. Por isso que a gente começa o título de nossos trabalhos com esse início. Tá bom? Espero ter sido claro, ter apresentado com clareza o que a gente veio propor, né, que a gente veio demonstrar. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, qualquer um dos componentes do grupo vai explicar da mesma maneira, vai acolher, né, vai tentar ajudar você da maneira que a gente achar que é melhor. Tá bom? Então, um abraço para todos, muito obrigado, até a próxima. Olá, meu nome é Cíntia, estou aqui nessa comunicação da qual agradeço a oportunidade para apresentar um recorte de um trabalho de pesquisa que eu realizo como psicóloga da área da psicologia da religião e também como teóloga, que trata do resgate da arte sacra na liturgia protestante brasileira. Por que muito maior do medo de morrer, da insegurança em relação ao futuro, o que trouxe à tona a importância da espiritualidade como estratégia de enfrentamento. A perda do mundo presumido versus a esperança de um novo normal aumentou significativamente o número de diagnósticos de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, observados de uma forma muito prática nos serviços de saúde mental que envolvem tanto a psicologia quanto a psiquiatria no Brasil. Importante constatar que o Brasil, já de acordo com o relatório mundial da Organização Mundial da Saúde em 2017, já apresentava uma taxa de que 5,8% de brasileiros apresentavam depressão e 9,3% ansiedade. Isso equivaleria àquela época em torno então de 11 milhões de pessoas com depressão e 18,5 milhões de pessoas com ansiedade. O ano de 2020 foi um ano em que se questionou-se muito diante da pandemia categorias de serviços, aqueles que seriam dispensados em essenciais e aqueles como supérfluos. A arte, como um todo, diante desse movimento de morrer e de insegurança, ela foi colocada em xeque de uma serventia, no que ela ajuda, e virou o tema de inúmeros debates em distintas mídias sociais, grupos de trabalhos e conversas coloquiais entre amigos e familiares sobre a sua real necessidade e importância. Isso, não tem como não falarmos do teólogo Huckmacher, na sua famosa obra A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, escrita para nós nesses dias atuais. Olha só que interessante que ele diz na página 203 dessa sua obra. Os tempos em que vivemos não são de unidade, sem dúvida.
assim como não foi nenhum outro período da história. Diferentes correntes e movimentos estão trabalhando lado a lado, mas um período ele é caracterizado pelos principais e mais fortes movimentos da época. Fortes porque tem um grande número de adeptos, ou porque tem pelo menos aparentemente uma resposta adequada para os problemas do momento. A arte sacra, ela vem como uma resposta para dar o suporte diante da perda desse mundo presumido. E elas, as artes sacras, que é tema dessa comunicação, teve um aumento considerado de procura em sites de buscas por imagens e músicas, inclusive. Assim como também notou-se um aumento maior de um público religioso nos eventos litúrgicos transmitidos online. Ao entendermos a espiritualidade como algo que abrange a vida pessoal e a sua relação com o sagrado pela busca de conexão com algo maior, o que também pode ser feito por meio da arte, o que se notou? Notou-se o aumento por práticas espiritualizadas que buscavam a meditação e reflexão por meio de um objeto sacro. O que é esse objeto sacro? Né? Vamos falar um pouquinho de símbolos religiosos, né? A arte sacra na liturgia. Paul Tillich, em seu livro Teologia da Cultura, afirma: a verdade dos símbolos religiosos. Os símbolos não dependem de críticas empíricas, não podem ser eliminados por críticas advindas das ciências naturais nem da pesquisa histórica. Os símbolos só morrem quando a situação em que foram criados deixam de existir. Assim, é importante a gente diferenciar a arte como um todo sendo uma expressão de um ideal de beleza e a arte sacra como uma expressão simbólica, com uma função pedagógica de levar o fiel, o religioso, a uma reflexão espiritual, como, por exemplo, através de arquiteturas de templos e igrejas, esculturas, pinturas, painéis, mosaicos e vitrais. Por quê? A religião é ambígua para Paul Tillich porque todos os símbolos religiosos podem cair no erro de serem idolatrados, demonizados, elevando-se acima das contingências, embora não possa ser supremo a não ser absoluto. Ao concretizar a plenitude da presença divina, Cristo se sacrificou para não se transformar em um ídolo, outro Deus além de Deus, coisa que os discípulos desejavam. Decisiva foi a história da sua aceitação do título de Cristo oferecido por Pedro. Ele aceitou com condição de ir a Jerusalém para sofrer e morrer. Com isso, negava a tendência idólatra, até mesmo com respeito a si mesmo. Esse é o critério para qualquer símbolo a qual a igreja cristã deveria sempre se submeter. E como eu disse, como doutora em psicologia clínica com ênfase na psicologia da religião e teóloga, os estudos sobre a teologia da cultura sempre chamaram a atenção, e o meu gosto pessoal por arte sacra, e pertencente a uma igreja que utilizava-se isso em suas liturgias, logo me chamou a atenção de ver esse movimento de igrejas protestantes reformadas utilizando a arte sacra em suas liturgias, mas como um símbolo mediador e não idólatra, o que serviu de justificativa para este trabalho. Por conta do isolamento social, foi possível investigar em plataformas digitais de streaming o uso, então, por diversas igrejas protestantes da arte sacra em suas liturgias. Registrado por meio das estatísticas disponíveis da plataforma de transmissão do culto virtual realizado na igreja na qual eu sou membro. Portanto, o que eu fiz para fazer essa investigação? Foi uma pesquisa qualitativa, né? Eu peguei 9 pacientes que me perguntaram, eu estava em licença maternidade, de doutora, minha igreja está fechada e não tem transmissão online. A sua igreja, por acaso, está? Ah, está. Então, eu peguei 9 pacientes que começaram a acompanhar os cultos da minha igreja, elaborei um questionário para traçar a experiência espiritual delas, e eu fiz isso nos meses de abril até outubro do ano passado. Eu tinha 3 perguntas. O que você acha do uso de imagens, arte sacra, utilizado no momento da meditação da palavra? Qual o sentimento principal após a meditação?
E durante a semana, se eles procuravam a imagem, né, no tempo que nós temos aqui nessa comunicação. Então, a primeira pergunta: o que você acha do uso de imagens de arte sacra utilizado no momento da meditação da palavra? E trago aqui um recorte de uma das imagens realizadas num culto de 15 de abril de 2020. Respostas que obtive: interessante, eu nunca fui de ler a Bíblia e ter uma imagem para visualizar. Parecia me transportar para outro lugar. No começo achei minha escola, depois fui me acostumando e me interessando em conhecer mais sobre a pintura. Eu achei muito chique, culto, parecia que estava numa igreja da Europa antiga. Para a segunda pergunta, qual o sentimento principal após a meditação? Uma sensação de desligamento. Eu chorava, as imagens não eram tristes, só que eu sentia como se estivesse me conectando a algum lugar. Sentia um sono danado. Eu assistia junto com meu filho, que ficava procurando todos os detalhes. Era um momento que a família toda ficava junta. E durante a semana, procurava essa imagem para meditar sozinho? Não, mas toda vez que eu ouvia alguma pregação ou alguma mensagem de um assunto, eu comecei a me lembrar de várias mensagens usadas. Na verdade, eu não procurava as imagens para meditar, não. Comecei a procurar por conta própria, mais desenhos bonitos e colocar de fundo de tela. Meus amigos disseram que eu fiquei mais calmo, comecei a comprar várias imagens usadas em um site e pendurar na minha sala. Trabalhava de home office e quando me estressava, bastava olhar para alguma das mensagens que me lembrava do pastor pregando, e isso me dava força. Portanto, os dados da pesquisa revelam o quanto do uso da imagem de arte foi norteadora e ponte mediadora da espiritualidade para os entrevistados da pesquisa nos dias seguintes após o culto. E como dá para ver pelo gráfico de visualizações, o aumento e a permanência constante. Temos ali uma queda que foi quando houve o retorno presencial, né, alguns meses do ano passado, e finalizamos dizendo que é possível compreender a riqueza do uso de imagens em pinturas no momento da reflexão teológica e de missão mistagógica, considerando que a arte sacra é um símbolo de beleza pascual, à medida em que revela o amor, mas também o belo, causando inspiração através da arte, que contempla o mistério maior. Podemos pensar que a retomada protestante do uso da arte sacra é um movimento distinto no Brasil e lento diante da própria história brasileira, mas a necessidade de adaptação dos cultos online, de forma que propicie uma esfera espiritual ao fiel do outro lado da tela, tem favorecido ainda mais esse retorno. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Meire Oliveira Silva. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Entre Pecado e Pecado, o cinema poesia segundo Carlos Drummond e Joaquim Pedro de Andrade. Este trabalho está centrado no estudo das relações entre o poema de Drummond, O Padre e a Moça, publicado no livro Lição de Coisas, de 1962, e o filme de Joaquim Pedro de Andrade, O Padre e a Moça, de 3 anos mais tarde, 1965. Essas obras, elas trazem uma reflexão sobre o intrincado processo de adaptação de uma obra literária para o cinema. Ao longo desse caminho, procura-se principalmente recuperar a especificidade de cada uma dessas expressões, né? Pensando nessas particularidades, né, entre a linguagem fílmica e a linguagem literária, e também permeada pelas questões relativas à religião católica, ao cristianismo, né? Então, a história de um padre tentado pelo amor, né, de uma moça, a única moça de um vilarejo perdido em Minas Gerais, em São Gonçalo do Rio das Pedras. O filme, ele tem 91 minutos, né? Então ele foi em preto e branco, né? Então produzido pela Filmes do Cerro, né? A produtora do próprio diretor, né? De cinema Joaquim Pedro de Andrade.
E todo o argumento, né, o roteiro, sendo Joaquim Pires de Andrade, é baseado no poema do Drummond. Né? Ele traz, né, no cinema novo, então, um novo olhar, né, ele não fala necessariamente sobre as questões tratadas pelo cinema novo, né, e pelos moldes do Centro Popular de Cultura, né, o CPC da UNE, as questões políticas, mas sobre um amor proibido, mas que, no fim, vai mostrar muito desse amarramento dos seres às suas próprias questões existenciais e religiosas. Então, de uma certa forma, também trata de política, né? De religião e de política, né? A partir de um manto de inibição que seria a própria batina utilizada pelo padre, né? A metáfora da batina do padre. Então, esse filme, O Padre e a Moça, ele vai estrear, né, vai ser o filme de estreia na direção de longas-metragens, né, do Joaquim Pires de Andrade. Ele vai estabelecer dialogismos, né, que deflagram conflitos, mais conflitos do que continuidades, né, mais do que convergência entre as duas linguagens, a gente vai ver muitas implicações que são complicadas, né? Não só em relação às próprias naturezas, né, de cada manifestação artística, né, o cinema ou a literatura, mas a própria questão desse choque, né, dessa busca contínua, né, e desse choque a que são submetidos os amantes, o padre e a moça, né, nesse amor impossível que demonstra toda uma continuidade de uma questão da incompletude do ser, né? A busca pelo objeto amoroso em si e também no outro. O próprio filme, o próprio método, né, para analisar o filme e o poema, poderia ser a partir da análise comparativa, né, com aporte teórico também, relativo ao cinema novo e também à poesia, né, para perceber como se dão esses diálogos intersemióticos, né, como se estabelece esses diálogos intersemióticos, percebendo, né, as ressonâncias das linguagens artísticas e essas manifestações, né, que são que partem de questões filosóficas, psicanalíticas e existenciais, né, como o amor, a condenação divina, a proibição contínua e metaforizada e uma batida enredada por tentações ancestrais que assombram também memórias, né? O filme é muito memorialístico, né, e traz a melancólica constatação da impossibilidade amorosa dos indivíduos que são continuamente consumidos, né, pelas chamas do anseio e pelo derradeiro encontro, né, que se dá na Gruta do Maquiné, em Minas Gerais, no filme, e também a chama que consome e vitima esses amantes ao final do poema. Vários críticos, né, tentaram, desafiaram, né, a tentativa de interpretação, de compreensão, né, desse livro, desse poema do Drummond e desse livro Lição de Coisas, numa fase de maturidade do Drummond, com muitas descontinuidades linguísticas, por exemplo, e também é um filme que até hoje intriga por estar no cinema novo e tratar de questões transcendentais, né, místicas e religiosas, quando também, de alguma forma, era permeado por questões políticas, né, dado o golpe de 1964 e todas as questões começaram a nortear a preocupação dos intelectuais e artistas do momento. O início do poema, né, então a primeira estrofe, o poema está dividido em 10 partes, né, e na primeira parte já tem um mote, né, o padre furtou a moça, fugiu, pedras caem no padre, deslizam, a moça grudou no padre, vira sombra, aragem machinal soprando no padre, ninguém prende aqueles dois, aquele um, negro amor de rendas brancas. E mostra esse padre emparedado entre esse amor proibido e também a própria dimensão de sua pequenez diante dos mistérios, né, do divino. E aí a sétima parte traz
a seguinte questão: quando lhe falta o demônio, Deus não socorre, quando o homem é apenas homem, por si mesmo limitado, em si mesmo refletido e flutua, vazio de julgamento, no espaço sem raízes, e perde o eco de seu passado, a companhia de seu presente, a semente de seu futuro, quando está propriamente nu, e o jogo feito, até a última cartada da última jogada. Quando? O poema, né, do Padre Amorça está na seção Ato do livro Lição de Coisas, né? E essa sessão é dividida em 6 partes, todas elas trazendo histórias, segundo as palavras do próprio Drummond, histórias vero-imaginárias, né? Fazendo alusão às questões das tradições mineiras, às pedras mineiras, né? A todo o folclore também da região, inclusive na ideia, né, dos vigários, dos padres, das beatas, alguns motivos bíblicos e da própria ideia, né, do imaginário regional da mula sem cabeça, né, a mulher que se apaixona pelo padre. E trata de uma fuga, né, o tempo todo existe essa fuga que ele coloca aqui, né, de tanto fugir já fogem não dos outros, mas de sua mesma fuga distraí-los para mais longe, onde não chegue a ambição de chegar, área vazia, no espaço vazio, sem uma linha, uma coroa, um D. Lá no final, fora, ao crepitar da lenha pura e medido das chamas, o declínio, eis que perseguidores se persignam. Então, tem essa ideia, né, da condenação, da morte, né, desses amantes diante desse amor proibido, e uma condenação que é tanto divinal quanto terrena, né, das pessoas que assistem aquela morte. As explicações, né, as inspirações para o livro, o filme de Joaquim Pedro também encontram ressonância no Robert Poisson, no Georges Bernanos, né, no Jornal da Correia de Campagne, né, então o Diário de um Pároco de Aldeia, e outras obras, né, que falam desses amores proibidos. E o que se percebe é que essas obras, né, elas falam de inteireza, de completude também ao mesmo tempo, mas elas se refletem uma na outra, né? Uma está refletida na outra, por mais divergentes que sejam, né? Então, por mais que se fale, né, de Bresson, do barroco, do drama, da tragédia, há uma série de questões levantadas e que ainda, né, são desafios para os estudiosos. E nessas duas obras, né, que convergem e divergem, né, enquanto filme, poema e também uma referência única, né, de imbricação entre as duas linguagens. Assim são o filme e o poema, né, objetos livres indecifráveis, né, e um acaba sendo uma sombra e o reflexo do outro ao mesmo tempo. Aqui estão as referências utilizadas, algumas das referências utilizadas. Agradeço pela participação, pelo espaço. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Dília Fantinato e eu sou aluna do programa de mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O objetivo do artigo proposto é dialogar sobre as 92 ilustrações feitas por Botticelli a partir da Divina Comédia de Dante Alighieri. Por isso, o título: A influência da Divina Comédia em Botticelli. Bom, a Divina Comédia é de fundamental relevância em diversos campos. Dessa forma, eu busco mostrar através de uma perspectiva historiográfica que o poema épico foi representado em diversas linguagens, contribuindo para a interdisciplinaridade. Através dessa ideia, eu procurei focar a pesquisa nas 92 ilustrações de Sandro Botticelli. Essa produção, como eu já falei, foi inspirada na Divina Comédia. Aqui temos Dante e Beatriz no segundo círculo do paraíso. Eu vou deixar um tempo
para que vocês assimilem a composição. Aqui também temos um dos desenhos de Botticelli ilustrando Lúcifer em uma cena da Divina Comédia. Novamente, vou aguardar para que possam observar a ilustração. Onde, para ser uma pessoa sofisticada, comentou uma parte de Dante, ilustrou o inferno e o imprimiu, o que consumiu muito de seu tempo, durante o qual não trabalhava, sendo essa a razão de incontáveis perturbações em sua vida. Aqui nós temos esse excerto de Vasari, e é através de forte julgamento que o conhecido biógrafo pronuncia-se sobre os percalços que Botticelli encontra ao optar pela conexão com a obra de Dante. A partir do compilado de informações encontradas em textos acadêmicos e de época, assim como excertos como este de Vasari, foi possível perceber a existência de uma relação entre a obra de Botticelli e de Dante, através de um diálogo constante entre as duas produções. Para iniciar essa investigação, eu contei com a bibliografia especializada e, a partir de Gilberto Velho, resolvi trazer uma perspectiva dos entornos da obra de Botticelli, do processo social e temporal. Para entender melhor a comédia, devemos compreender Dante, que nasceu no ano de 1265. O seu trisavô, Cátia Guida, possivelmente pertencia à importante família Lisei, de Florença, sendo nomeado cavaleiro na Segunda Cruzada e falecendo em 1147. Conseguimos, assim, compreender o plano de fundo sociocultural do autor. A partir disso, a sua educação foi estruturada e Dante passa pela mentoria de diversas personalidades ilustres da sociedade italiana, tais como Latini e Cavalcanti. O autor passa por uma construção de personalidade que inspira os temas de sua obra. Por meio da influência de Latini com as áreas de filosofia e diplomacia, e Cavalcanti na poesia. Já com base no período em que Botticelli vivia, é possível compreender a quantificação da autoridade de Dante nessa sociedade florentina, após 200 anos do seu nascimento, Dante em 1200 e Botticelli 1400. Alessandro de Mariano Filippetti vivia no auge da arte florentina, isto é, Sandro Botticelli, nos anos 1400, período em que os jovens da época cresceram influenciados por obras de Giotto na Capella Bardi e afrescos de Masaccio. Bom, a junção de fatores historiográficos, como falei anteriormente, e sociológicos da vida de Botticelli, assim como o de Alighieri, conectam as duas produções, de maneira que, através de estudo, é possível compreender a relação estabelecida entre as duas produções e concluir que são chaves para a construção da recepção de um artista e da sua obra dentro do contexto social e temporal. Além disso, Dante, como pai da língua italiana, contribuindo para a literatura,
tal qual para a língua italiana, e para a arte, com obras adjacentes da sua Divina Comédia e com a inspiração de Sandro Botticelli, com a Divina Comédia a partir dessas 92 composições que ilustram o poema épico. A historiografia e a bibliografia especializada auxiliam na compreensão acerca da vida de Botticelli e Alighieri, na construção do entendimento da sua interdisciplinariedade, então, como eu falei, da língua italiana, da arte, da literatura, através do poema épico e das obras adjacentes a ele, tais quais as 92 composições de Botticelli. Então, a construção dessa interdisciplinaridade e da importância, tanto para os anos 1400, o momento da produção das 92 composições de Botticelli, assim como para os anos 1200, o momento da escrita do poema, tal qual para o período contemporâneo em que vivemos. Bom, muito obrigada. Para quem tiver dúvidas, aqui eu deixo o meu e-mail e vocês podem me contatar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a todos que estão me assistindo. Sou a Adriana, aluna aqui do mestrado de Educação, Arte e Cultura, e é um prazer participar desse simpósio juntamente com a minha colega Edna, também mestranda em Educação. Nós vamos falar sobre Capão Redondo, uma perspectiva histórica representativa na arte de Davidson Lisboa. A cidade de São Paulo se transformou em uma grande metrópole a partir dos anos 1930. Com o aumento de trabalhadores, o êxodo rural aconteceu de uma forma rápida na capital. Pessoas advindas do campo para trabalhar nas fábricas, suprindo a grande demanda de crescimento da cidade. Com o aumento da população, morar perto dos grandes polos industriais tornou-se inviável financeiramente para os assalariados mais simples, formando assim os bairros da capital. A construção social dos bairros aconteceu a formar mini-comunidades. Pessoas que moravam na mesma região do país migravam e se deslocavam próximos a conhecidos e parentes. Assim, podemos perceber a predominância de imigrantes de determinados lugares sobre outros nas constituições do bairro. Mas o bairro que vamos falar aqui é o Capão Redondo. Famoso por apresentar altos índices de violência nos anos 90, o bairro tornou-se sinônimo do rap e da cultura de rua, como, por exemplo, o grupo Racionais MCs e a marca 1 do Sul, por exemplo. O bairro começou com uma grande fazenda. O dono dessas terras converteu-se ao adventismo na década de 1915 e vendeu um grande terreno para a igreja para a formação de um colégio. Na época, um colégio agrícola. O que vamos falar aqui é uma perspectiva histórica de construção do bairro a partir deste colégio, representado pela obra de Davidson Lisboa. Essa fazenda, localizada numa região estratégica entre Santo Amaro e Itapecerica da Serra, o colégio era para ser um refúgio para estudantes, para eles se desenvolverem na teologia. O colégio contava com dormitórios, uma escola de teologia e uma fazenda com plantações, vacas leiteiras. Também o desenvolvimento de uma empresa alimentícia chamada Superbom. Aos poucos, a administração, outrora feita por adventistas americanos, se desorganizou na questão de pagamentos de impostos, que fez com que o colégio perdesse parte das terras para o governo, que fez moradias populares, e hoje é conhecida como Coab Adventista. Hoje nós vamos falar de uma arte que fica no berço desse bairro, o Colégio Adventista. Nessa tela nós podemos ver uma figura em aquarela, feita pelo artista Davidson Lisboa, que retrata a chegada dos primeiros adventistas e a fazenda.
Davidson Lisboa é baiano, estudou artes plásticas, ciência da computação e está terminando o seu curso de arquitetura. Atualmente é diretor de geral de fotografia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde é responsável por toda a arte fotográfica apresentada nas publicações institucionais. Apaixonado pela arte e também pela arquitetura, realizou várias intervenções no colégio, como, por exemplo, um projeto de parque da educação infantil que remonta à história bíblica da arte da Arca de Noé, com uma imensa arca de madeira e um parque psicomotor para os bebês. Também é responsável por projetos de arquitetura nos setores administrativos. Davidson, cristão de berço, demonstra a premissa de suas crenças na arte. Para Crispold, ele nos afirma: as obras subsistem na sua concretização da construção linguística, e tudo aquilo que é conteúdo de ideias, de relação histórica, de interrelações sociológicas, e afinal de patrimônio de pensamento, de experiências intelectuais e culturais. Conta apenas enquanto se manifesta na obra em modo de invenção, de construção da linguagem visual. Falaremos da obra que tem o tema Mestre dos Mestres, inspirado na cena bíblica onde Jesus disse: "Deixai vir as minhas crianças, não o impeçam." Será o item detalhado aqui. O projeto conta com 12 peças. A obra tem tamanho real. A Praça do Centenário, Dr. Milton Soldani Afonso, foi projetada para compor a obra cultural Jesus, Mestre dos Mestres. Foi arquitetada pelo Ricardo Rossi no projeto paisagístico. A praça envolve a obra do artista Davidson Lisboa, abrigando os 8 remédios da natureza, apontados pelo Adventismo como lições para a vida. São 12 palmeiras, remetendo aos 12 fundamentos da cidade eterna, 12 portas de Jerusalém, as 12 tribos de Israel, aos 12 apóstolos. São ainda mais 7 árvores, sendo 6 cerejeiras, um flamboyant ao centro, remetendo aos 6 dias da criação, tendo o sábado coroado ao centro, o que evidencia ser ele um memorial, dia de descanso, cercado de águas que conduzem ao repouso. As pedras remetem à figura de Jesus, como pedra angular, pedra de esquina, rocha. A água, além de ser um dos 8 remédios da natureza, remete a Jesus. O espelho infinito remete ao mar da Galileia e ao profético mar de vidro de cristal. As águas estão dispostas em pequenos chafarizes ao redor da árvore central. No espelho da água com borda infinita, atrás das esculturas, e uma queda de água com diversos níveis e quebras a partir do espelho de água, ao fundo da escultura, segundo o Centro de Memórias do Colégio. O artista apresenta suas inspirações na arte clássica como artista plástico. Davidson se aprofundou em desenho e escultura técnica, se inspirando principalmente em Michelangelo. Afirma que uma formação acadêmica é importante para desenvolver uma prática artística consciente e percebe a arte sacra como uma exploração da emoção, que evidencia algo que a arte não deve trazer. Segundo ele, a manipulação dos sentidos. Para ele, a arte é um sentimento inato e não uma exploração em causa própria. Suas esculturas, segundo ele, não são para adoração. Nesse sentido, ele diz que a sua obra é relacional no sentido de convidar o visitante a participar da cena. A construção da obra aconteceu aos moldes clássicos. Moldou esqueleto, pele, roupa, depois moldou as partes de metal e bronze. O tema escolhido aborda que o céu é das crianças. O artista afirma que a obra está inacabada por falta de recursos. Diz ele, eram para ser 12 peças, incluiria alguns discípulos do tempo de Jesus e algumas pessoas contemporâneas. Afirma que sua criação demonstraria a sua própria visão como homem cristão da atualidade. O artista confidenciou-nos que houve um vandalismo na obra. Segundo ele, julgou ser um vandalismo do bairro, mesmo sabendo do profundo respeito que a comunidade tem pelo espaço. Mas ele achou que objetos de bronze poderia ser uma tentação para o oportunista. Mas o que o chocou foi o fato de ter sido feito por um adventista inconformado com as obras dentro do colégio, dizendo que seria motivo de idolatria. A obra escultural traz interessantes interações, pois há a possibilidade de sentar-se ao lado de Jesus. A estátua dá o sentido de permanecer com os braços abertos.
Jesus, representado aos moldes do cristianismo ocidental europeu, comum na literatura adventista, oferece um olhar meigo e receptivo, sentado sobre uma rocha como se estivesse ensinando com um assento livre ao seu lado, oferecendo ao visitante um lugar. Suas sandálias, bem moldadas à época e dedos dos pés realisticamente esculpidos, dá a impressão de percebermos sua musculatura de pés cansados. Os detalhes da roupa do mestre mostram ondulações e textura, o que dá maior realidade ao personagem. Há uma criança debruçada ao seu lado esquerdo que olha atenta para ele, deleitando-se com seu discurso. Os detalhes dos cabelos cacheados da criança mostram um aspecto de naturalidade. A obra convida o visitante a uma aproximação respeitosa de aconchego. Frente a Jesus está uma mulher com duas crianças. A mulher com um sorriso receptivo, um olhar atento, sentada confortavelmente na grama, com longos cabelos ondulados e trajes que demonstram naturalidade. Esta criança olha para o mestre ansiosa para presentear-lhe com um maço de flores que está em suas mãos. A criança maior, numa expressão de movimento em direção ao mestre, é segurada por sua mãe, em pé, com braços abertos e um sorriso singelo. Revela o desejo de estar como a primeira criança aos pés de Jesus. A impressão que nos dá é que o braço estendido do mestre estava à sua espera. Mesmo com o planejamento da praça, 2 itens completam a cena. Atrás da praça fica um conservatório musical do campus, onde a melodia sacra sendo executadas. E o projeto paisagístico traz flores durante todo o ano, o que faz com que os pássaros cantem por perto nas manhãs e nos fins de tarde. A composição fica perfeita quando observamos que as crianças descobrem que podem completar a cena e sentar-se ao lado do mestre. 104 anos se passaram e o colégio continua a defender a sua premissa: educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a excelência no serviço a Deus e à humanidade. Um dos berços do bairro mantém, além de uma mata virgem intacta, a sua essência como centro de referência de educação cristã no Capão Redondo. Olá, meu nome é Adenilson, sou aluno do doutorado de Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou aqui para apresentar o tema A Educação através da Fotografia, o caso da influência social da Escola Evangélica em Alto Jequitibá. Este trabalho tem como objetivo a exposição de fotos como forma de educar sobre a história regional. Como a fotografia pode colaborar na educação sobre a história regional? A importância dessa discussão está em colaborar para a sua expansão e praxis enquanto ciência, considerando-a como recurso capaz de auxiliar nos processos educacionais. Segundo Reed, é fundamental o ensino da arte como pilar de sustentação na educação, pois age no desenvolvimento da percepção visual e auditiva. Independentemente de tempo ou cultura, ela nasce sempre como atividade de comunicação sensível. A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele. A informação visual é o mais antigo registro da história humana, segundo Dones. Foram usados como metodologia fotografias e relatos das ações da escola evangélica na cidade de Alto Jequitibá durante o ano de 1908 a 1963, utilizando como base teórica a pesquisa da história regional. Como resultado, foi possível concluir que a imagem fotográfica tem o poder de recurso sobre informação e educação. As imagens têm a função de registro documental e como instrumento de revisão histórico-social. A educação através da fotografia tem sido amplamente utilizada em dissertações de mestrado, tese de doutorado, no Brasil e em outros países, por se tratar de uma ferramenta eficaz nos processos de aprendizado. As pesquisas mostram que essa modalidade tem sido acolhida por várias disciplinas,
nesse trabalho será abordada a imagem fotográfica como elemento importante de conhecimento sobre uma determinada região, em que podemos interpretar o acervo, tempo como ponto principal a educação pela arte. Uma das primeiras influências da escola evangélica em Alto Jequitibá, podemos perceber que foi na educação. Segundo essa fotografia, que é o início da escola, nós percebemos as fileiras de alunos, um modelo de educação, um modelo de ordem, um modelo de ensino, onde a região precisava da educação, onde a região precisava de uma escola. Então, a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, ela vem plantar esse colégio evangélico, atendendo, então, a demanda daquela situação onde não se havia escola para todos. Então, nós percebemos aí nessa fotografia uma visualização de um início de uma escola, onde as fileiras, onde as filas, né, elas representam essa ordem, representam este início, representa o começo de uma escola. Também a escola teve a influência na religião. Os fundadores foram o reverendo Aníbal Nora e sua esposa, a professora Constância Nora. A religião, ela teve um grande papel na educação, naquela escola, pois se aprendeu muito através de pastores e as esposas dos pastores, que também eram professores. Houve também a influência cultural. Nós percebemos na fotografia homens com instrumentos musicais em suas mãos, representando aí uma banda, em que nós percebemos também uma organização, nós percebemos também que o fotógrafo ele teve este cuidado de realmente retratar algo organizado, algo que nós podemos ver como importante para aquela região. Então, nós percebemos a influência cultural na organização de uma banda e logo aí também o ensinamento sobre a ginástica artística, que essa escola teve muita influência na sociedade. E pela época da foto, nós percebemos que uma região de interior, principalmente em Minas Gerais, já percebermos, né, essa influência cultural na ginástica. Nós percebemos aí posicionamentos, né, que revelam essa fotografia, percebemos alguns movimentos, até mesmo difíceis de serem feitos, né, para aquela época, para aquela situação. Então, neste modo, a fotografia ela vai mostrar também que a escola investiu na cultura. E qual foi o resultado, né? O resultado ele veio de forma nacional. A revista Manchete, número 599, de 1963, ela retratou a seguinte reportagem: A Cidade Sem Pecado. Percebemos aí a figura de um pastor com as mãos levantadas, os fiéis à sua frente, onde percebemos, visualizamos nessa imagem o poder, a reverência, a liderança, né, religiosa. Então, foi uma reportagem em que retratou a situação daquela cidade, onde percebeu uma cidade pacata, uma cidade educada, uma cidade sem analfabetismo. Percebemos que desde a construção da escola em 1908 até a data dessa publicação, 1963, quase 60 anos se passaram,
e houve, então, o resultado dessa escola sendo retratado através de imagens, onde esse trabalho ele se torna também exaustivo na sua pesquisa. Nós temos aqui uma pequena amostra do que é todo o trabalho envolvido, mas aqui nós podemos, nesse tempo, tentar resumir, né, essa história através de algumas fotografias. E essa bibliografia que foi usada, eu agradeço a oportunidade e estaremos aí participando também de perguntas, de respostas, daquilo que os demais tiverem alguma dúvida. Muito obrigado e agradeço pela oportunidade.